Dando continuidade à história, o tempo nunca esquece. Ditado pelo espírito Marco Aurélio, psicografado por Marcelo César, narrado por Lucy. Capítulo 29. Nicolau chegou a casa e havia muita confusão. Uma eletricidade pairando no ar. A festa da irmã seria no dia seguinte e ele riu com o corre-corre. Antonieta estava insuportável. Sentia-se apreensiva e o comportamento mostrava-se um tanto inconveniente. Andava para cima e para baixo, gritava com todos, dava ordens estapafúrdias. Dirce lhe chamou a atenção. Mocinha, fizemos tudo do jeito que quis. Por que tanto chilique? Não se trata de chilique, mamãe. O Gustavo, por exemplo, não vai à festa. Não é por ele que você tem uma queda? Indagou Nicolau. Não se meta na minha vida. Não tenho que lhe dar satisfações. Nossa, não está mais aqui quem falou. Anda muito nervosinha e respondona. Antonieta lhe fez uma careta. Dirce a repreendeu. O que deu em você, Antonieta? A sua mudança de comportamento me aflige. Vai ver, tem um obsessor atrás de mim, disse ela num tom de deboche. Não tem obsessor nenhum colado a você. A voz de Dirce era firme. E não brinque com essas coisas. Além do mais, prosseguiu Nicolau, do jeito que Antonieta anda ultimamente, eu tenho certeza de que um obsessor fugiria dela. Ninguém aguenta sua chatice. Dirce a interrompeu. Você era tão meiga, voluntariosa, mas meiga. O que deu em você para nos tratar a patadas? Ela não respondeu e voou para o quarto. Esbarrou em Arthur e, em vez de se desculpar, proferiu algo ininteligível. Ele meneou a cabeça para os lados e desceu assobiando. Cumprimentou Dirce e foi apresentado a Nicolau. Trocaram algumas palavras e Arthur sentiu liberdade para dizer: parece que Antonieta está aflita com a chegada da festa. Ela foi muito mimada, resmungou Nicolau. A presença de idade fez com que tratássemos Antonieta com mimo em excesso e sem limites. Eu e seu pai impusemos limites, considerou Dirce. O espírito dela é que ainda apresenta traços de rebeldia. Ele pediu licença porque Inês a chamara na cozinha. Arthur e Nicolau caminharam até o jardim. Vai ver, ela foi castrada em sua espontaneidade, comentou Arthur. Digo numa outra vida. Você é espírita? Quis saber Nicolau. Sou, embora tenha sido criado em família católica. Fiz comunhão e crisma, mas eu passei por uns perrengues afetivos e, como dizem, geralmente abraçamos o espiritismo quando estamos no fundo do poço. Foi o meu caso. Algo grave? Não necessariamente. Na verdade, eu levei um pé na bunda. Os dois riram. Arthur prosseguiu. Eu me apaixonei por um crápula, um homem sem escrúpulos, barra pesada. Uau! Surpreendeu-se Nicolau. Não tem medo de ele se arrepender e tentar uma reaproximação? Sem condições. Ele morreu de forma trágica há alguns anos, revelou Arthur. Nossa! Dessa experiência dolorosa eu aprendi a ficar do meu lado, fortalecer a minha autoestima e acreditar que sou responsável por tudo o que me acontece. Não me importando se classifico como bom ou ruim. Minha família é espírita, eu fui criado com os livros da doutrina. Contudo, não sou muito de frequentar um centro espírita. Célia me disse que a sua cunhada dirige um centro espírita. Rosana tem muita sensibilidade, e quando os dirigentes do centro ficaram bem velhinhos, os filhos não quiseram assumir. Então, o casal ofereceu o imóvel e o centro para minha cunhada. Meu primo Marcílio facilitou a compra do imóvel e, depois de algumas reformas estruturais, o centro segue firme no propósito de orientar e ajudar os necessitados, encarnados e desencarnados.
Marcílio, exclamou Arthur, um anjo em nossas vidas. Ele é uma pessoa adorável, tem um coração bondoso. Ele muito nos ajudou com a confecção, quer dizer, nos ajuda até hoje. Soube que você e Célia vão inaugurar uma loja. Nossa marca de roupas é voltada para o público jovem. Nossas peças podem ser adquiridas em muitas lojas do ramo. Acontece que sentimos a necessidade de termos uma loja própria, a fim de mostrar ao público os valores que estão embutidos na compra de uma roupa nossa. Somos uma empresa que procura não maltratar o meio ambiente. Nossos funcionários são tratados como parceiros. Temos uma mentalidade diferente em relação aos outros profissionais da área. Interessante. Arthur adorava falar sobre a fábrica. A maneira de conduzir os empregados, discorrer sobre as compras de material, etc. Os olhos chegavam a brilhar, tamanho era o amor que nutria pelo negócio. Nicolau ouvia tudo com atenção. Sentira-se bem ao lado de Arthur. Depois de muito papearem, voltaram ao assunto do centro espírita. Puxa, suspirou Arthur. Adoraria conhecer esse centro. Fica longe daqui? Não muito. Fica próximo à Federação Espírita, numa travessinha da Rua Passos. Não conheço muito o Rio de Janeiro. Quando você vai voltar para São Paulo? A festa é amanhã, sábado. Eu pretendo visitar um amigo querido que se mudou de São Paulo para cá há algum tempo. O nome dele é Cláudio Beneducci. Conhece? Não. Ele é um amor de pessoa. Você e ele... Nicolau não sabia como perguntar. Se eu e ele temos alguma coisa? Nicolau fez sim com a cabeça. Arthur riu com gosto. Não, de forma alguma. Somos amigos mesmo. Além do mais, Cláudio jura que o seu amor não é desse mundo. Talvez porque não tenha conhecido a sua cara metade. Não sei ao certo. Ele sempre foi convicto em relação a isso. É um rapaz bonitão, bem resolvido sexualmente, apenas acredita que só vai ser feliz ao lado de alguém quando partir para uma outra dimensão. Interessante a forma de pensamento dele, comentou Nicolau. Também acho. E você? Quis saber Nicolau. Eu o quê? Você namora? Namorei bastante, mas cansei de relacionamentos fúteis e sem base de sustentação. Além do mais, depois que essa doença terrível surgiu... Você se refere à AIDS, né? Disse Nicolau. Sim, é uma doença ainda nova. Recentemente ficamos sabendo como ela é transmitida. Eu prefiro me manter no solo por hora. Que pena, pensou Nicolau, mas disse. É bom mesmo precaver-se. E você e sua namorada? O que tem ela? Estão juntos há muito tempo? Vai completar 1 ano, disse Nicolau sem muito interesse. Arthur percebeu a falta de entusiasmo na voz de Nicolau, mas preferiu não dizer nada. Estava se sentindo meio constrangido com esse final de conversa. Foi salvo por Célia, que tinha acabado de chegar a casa. Ele se levantou rápido e a abraçou, sussurrou em seu ouvido. Ainda bem que você chegou, estava aqui sem jeito. Ela fez que sim com a cabeça e cumprimentou Nicolau. Abraçaram-se e Arthur aproveitou o momento para se distanciar. Encontrou Alfredo na sala e sentou-se ao lado dele. Passaram a conversar sobre a situação do país, sobre o processo de redemocratização e outros assuntos no campo da política. Enquanto papeava com Alfredo, Arthur não conseguia deixar de pensar em Nicolau. Isso não pode acontecer. Ele namora, e namora uma mulher ainda por cima. Capítulo 30. O dia da festa chegou. Antonieta olhou-se no espelho e gostou do que viu. Reclamou um pouco com a cabeleira porque não queria manter o coque. Isso é cafona, eu queria fazer permanente. O estilo do vestido pede cabelos presos, em coque, foi a palavra de Célia. Se você diz, já que entende de moda e tem estilo, eu aceito. Obrigada pela preferência,
riu Célia. Antonieta sentiu uma leve tontura. Você tomou café da manhã? Tomei uma xícara de café, não posso engordar. O vestido não vai explodir no seu corpo caso coma uma fruta, um pãozinho. Precisa se alimentar. Como vai ter pique para estar bem, receber os seus amigos, dançar, se divertir? E namorar, completou Antonieta. Já tem um namorado? Namorado, na verdade, não. Tem uns 2 meninos do colégio que dão em cima de mim. Talvez eu fique com um deles ou com os 2. Você ainda é adolescente, Antonieta, vai devagar. E você não me enche, Célia? Não faz o que quer da vida? Então deixa eu fazer o mesmo com a minha. Não está mais aqui quem falou. Ela consultou o relógio, levantou-se e foi espiar na janela. Vamos, está na hora. O motorista que o papai contratou já chegou. Vou comer uma maçã e prometo que vou me alimentar quando chegar ao salão. Palavra de Antonieta. Célia riu e desceram as escadas. No saguão estavam Dirce, Alfredo e Nicolau. Arthur estava no jardim. Filha, como está linda! Foram as palavras de Alfredo. Obrigada, papai. Verdade, assentiu Nicolau. Muito bonita. Eu sei, eu me acho linda. Eu me sinto linda, eu sou linda. Menos, fez Dirce com a mão. Excesso de autoconfiança pode não ser um bom conselheiro. Antonieta deu de ombros, passou por ela e estendeu o braço ao pai. Vamos. Alfredo assentiu. Ele, Antonieta e Dirce foram no carrão alugado que os conduziria até o salão. Célia foi chamar Arthur, que andava de um lado para o outro no jardim. Nós mal nos vimos ou nos falamos. O dia hoje foi dedicado a Antonieta. Você está bem? Estou. Não me parece, observou Célia. Nada demais. Arthur, eu o conheço há anos. O que foi? Vai, desembucha. Ele baixou o tom de voz. Eu não paro de pensar no seu irmão. Célia abriu um largo sorriso. Que boa notícia! Fazia tempo que eu não via você se interessar por alguém. Celinha, não brinque com isso. Seu irmão namora uma mulher. E daí, quer saber? Ela aproximou-se de Arthur e falou baixinho. Esse namoro não vai dar em nada. Pelo que eu ouvi, a Yara, namorada do Nicolau, sai mais com a Cleonice do que com ele. Esse namoro já está com prazo de validade vencida. Jura? Pode acreditar. Arthur ia falar, mas Nicolau apareceu. Quem vai com quem? Eu preciso passar na casa da avó Angelina. Fiquei de levá-la à festa, já que a tia Estelinha e o tio Sérgio não vão. Ela encarou Nicolau e indagou. Importa-se de levar o Arthur? Arthur mordiscou os lábios e quase disse não, mas Nicolau foi rápido e revelou. Vou buscar a Yara. Será um prazer levá-lo conosco. Não vou atrapalhar? De forma alguma. A Yara mora na Tijuca. Venha comigo. No caminho vou lhe mostrando alguns pontos turísticos, lugares famosos da cidade. Tudo certo, disse Célia. A gente se vê na festa. Ela deu beijinhos neles e partiu. Arthur entrou no carro e afastou o banco da frente para sentar no de trás. Você senta na frente, ordenou o Nicolau. Mas e a Yara? Quando chegarmos na casa dela, você muda de lugar, mas agora vai na frente. Arthur concordou. Um tanto envergonhado, sentou-se no banco do passageiro. Nicolau deu partida e ligou o rádio. Qual tipo de música gosta de ouvir? As músicas da atualidade. Eu também. Nicolau sintonizou numa estação de música pop. Foram na direção da Tijuca. Nicolau era um bom guia. Com prazer, mostrava a Arthur os pontos interessantes ao longo do trajeto, como a Lagoa Rodrigo de Freitas. Engenheiro apaixonado pelo ofício, narrou a Arthur sobre a história do túnel Rebouças e como fora projetado e executado. Arthur encantava-se com as explanações.
Houve um momento em que, ao trocar de marcha, a mão de Nicolau encostou na perna de Arthur. Ele sentiu um calor tomar-lhe o corpo. Nicolau sentiu o mesmo, mas disfarçou. Logo chegaram à casa de Yara. Era um sobradinho antigo, mas bem conservado. Ela era uma moça comum, de estatura mediana, tinha os cabelos curtos, cortado à moda. Trajava um conjunto em tons de verde-limão, a cor da estação. Ela foi apresentada a Arthur e em seguida reclamou. Por que demorou tanto? Vim mais devagar. Queria mostrar alguns pontos turísticos da cidade, endereços conhecidos. Arthur nunca esteve no Rio. Você é de São Paulo? Yara quis saber. Sou, mas eu estou adorando a cidade. O Rio é encantador. Ele concordou. Entretanto, eu adoraria ir embora, mudar de cidade, de ares. Yara agora deu para isso, comentou Nicolau. Quer se mudar do Rio. Sou muito nova, quero aproveitar mais a vida. Eles se acomodaram no veículo e Nicolau deu a partida. Assim que dobraram a rua de Yara, Arthur perguntou de forma natural. Você também gostaria de mudar de cidade, Nicolau? Não, eu adoro o Rio. Se Yara quer mudar, então... Ele não concluiu. Foi Yara quem disse. Por enquanto, estou só na vontade. Mais ou menos, interveio Nicolau. A Cleonice comentou comigo que você enviou currículo para a empresa de Vitória, no Espírito Santo. Cleonice tem uma língua do tamanho do mundo, ela reclamou. Eu só enviei os currículos, não há nada de concreto. Por que escolheu enviar seus currículos para o Espírito Santo? Quis saber Arthur. Minha família toda mora lá, apenas os meus pais estão aqui e pensam em retornar à Vitória. Enfim, sem mais assuntos entre eles, Nicolau aumentou o volume do rádio e os três permaneceram quietos até a chegada ao salão. Capítulo 31. O salão de festa alugado por Alfredo era espaçoso e ficava numa região nobre da cidade. A decoração era um primor e a mesa de doces, que fora posicionada próxima à entrada, era um luxo só. Antonieta gostou do que viu, mas não deu o braço a torcer. Não agradeceu Cleonice pelo presente. Cleonice não estava nem aí com Antonieta. Estava amuada pensando em Celso. Depois que eles haviam terminado o relacionamento, ela raramente saía com o rapaz. Preferia a companhia de Yara. Com ela, Cleonice permitia-se abrir e confidenciar-lhe seus pensamentos mais loucos. Elas se davam muito bem, tanto que assim que Yara entrou no salão, Cleonice foi correndo abraçá-la. Ainda bem que chegou, exclamou Cleonice. Seria insuportável aturar esse bando de adolescentes sozinha. E Yara riu. Bom estarmos juntas. Viu que tem um filme novo do Fellini nos cinemas? Li no jornal, Yara. E lá nave vá. Vamos amanhã? Ótimo! Nicolau aproximou-se com Arthur, apresentou-o a Cleonice. Ele é o sócio da Célia. Ah, fez Cleonice. Você é famoso. Sempre ouvi o seu nome, mas não tinha um rosto definido, agora tem. Conversaram de forma animada. Cleonice gostou de Arthur e ele dela. Trocaram ideias e, como ele adorava cinema, comentou. Estreou o filme novo do Federico Fellini. Cleonice levou a mão à boca. Estávamos falando desse filme agora há pouco. Jura? Ela fez que sim com a cabeça. Pena que vou embora amanhã. Eu e Yara estávamos combinando de assistir ao filme amanhã à tarde. Quem sabe você poderá ir conosco. Não vai dar, Cleonice, disse Arthur entristecido. Eu vou visitar um amigo querido que não vejo há tempos. De lá eu volto para me despedir dos seus pais e vou para o aeroporto. Então, quando voltar ao Rio, vamos nos encontrar e ir ao cinema, promete? Prometo. Vou anotar meu número de telefone. Cleonice pegou um guardanapo, pediu uma caneta ao garçom e anotou o número. Pronto, agora quando vier ao Rio, também poderá me visitar. Meu apartamento tem um bom tamanho
e quarto de hóspedes. Poderá se hospedar em casa. Obrigado, Cleonice, você é muito gentil. Nicolau gargalhou. Os três olharam para ele e Yara indagou. Por que essa gargalhada? Nunca pensei nessa vida ouvir alguém dizendo que Cleonice é gentil. Ora! Ela ia falar, mas Nicolau a interrompeu e confidenciou a Arthur. A Cleonice sempre foi ranzinza. Não a imagino assim, confessou Arthur. Eu era ranzinza, enfatizou. Agora mudei, faço terapia. Não é só isso, interveio Nicolau. Cleonice se apaixonou. Foi depois de conhecer o Celso que ela mudou o jeito de ser. É verdade, ela concordou. E cadê ele? Arthur quis saber. Ele mudou-se para Zurique. Até tentamos manter o namoro por meio de cartas e raros telefonemas. Não deu certo. Você vai encontrar outro que vai fazer você esquecer o Celso. Será? Ela indagou insegura. Não creio. Nunca se sabe, comentou Nicolau mirando Arthur. De repente, a vida surpreende e tudo pode mudar. Arthur sentiu um frio na barriga e Yara nada percebeu. O garçom passou com as bebidas e cada um deles apanhou uma taça de vinho. Brindaram a vida e a amizade. As músicas eram boas e atuais. Eles se animaram a dançar e depois de beberem foram para a pista de dança. Às vezes, de forma proposital, Nicolau esbarrava o braço em Arthur. Yara puxou Cleonice para o centro da pista e começaram uma coreografia. Num movimento brusco, Cleonice deu uma cotovelada no rapaz que dançava ao seu lado. Desculpe, ela disse sincera. Imagine, você dança bem. Gostei da sua coreografia. Era preciso falar bem próximo do ouvido em razão do alto volume da música. Cleonice sentiu o hálito quente do rapaz na sua orelha e teve um frêmito de emoção. A música acabou e o DJ anunciou que dali a pouco a pista deveria ser esvaziada para receber a debutante. Yara e Nicolau voltaram à mesa. Arthur foi atrás de Célia. Viu-a sentada numa mesa com algumas pessoas. Foi até elas. Conheceu Marcílio e Rosana. Sentou-se na cadeira ao lado de Angelina e com ela permaneceu num gostoso bate-papo até o fim da festa. Evitava a todo custo ficar próximo de Nicolau. Estava com medo de dar bandeira e causar algum tipo de atrito com Yara. Gostava da moça e não achava justo paquerar o namorado dela. Na cara dela. O rapaz que falara ao ouvido de Cleonice se apresentou. Prazer, Eurico. Meu nome é Cleonice. Ainda era difícil de ela pronunciar a palavra irmã ao se referir a Antonieta, mas as sessões de terapia a estavam ajudando nesse intento. Ela mudou o rumo da conversa e indagou. Antonieta não tem amigos muito mais velhos que ela. Ele abriu um sorriso de canto a canto. Está me chamando de velho? Não é isso, ela riu. Os amigos de Antonieta têm entre 15 a 18 anos. Acho que você tem um pouquinho mais de 18 anos. É verdade, eu tenho bem mais do que 18. Coincidência, eu também. Não parece, pensei que fosse uma das amiguinhas da debutante. Cleonice corou. Eurico era o tipo de homem que falava sem tirar os olhos do interlocutor. Você veio com alguém? Eurico apontou um rapaz que deveria ter mais ou menos uns 16 anos. Estou acompanhando um amigo. Ele não é de sair muito. Não frequenta a Zona Sul. Os pais pediram que eu ficasse de olho nele. Entabularam conversa e Cleonice nem prestou atenção quando Antonieta caminhou até o centro da pista ao lado do pai. Dançaram a valsa. Ela estava interessada naquele moço bonito e musculoso. Era a primeira vez que alguém a fazia esquecer Celso. Cleonice passou o resto da festa na companhia de Eurico e o convidou para saírem, e depois ele dormiu na casa dela. Capítulo 32. A festa foi um sucesso. Antonieta chegou a casa satisfeitíssima. Estava excitada e não parava de falar.
Vou lhe fazer um chá de cidreira. Precisa dormir. Mãe, ela estava empolgada. Você viu como elogiaram a festa? E o vestido? A Tati e a Júlia me parabenizaram. E olha que elas são lindas, chiques, elegantes. O vestido que a sua irmã lhe fez é muito bonito. Vou guardar e usar no meu casamento. Não tem nada a ver, disse Célia, que acabara de chegar, acompanhada de Arthur. Como não? Revidou Antonieta. Você pode fazer uns ajustes nele. É lindo, vou me casar com ele. Célia riu. Já arrumou o pretendente? Claro que não, mas quando o encontrar... Alfredo sentia-se cansado e foi dormir. Dirce voltou da cozinha com o chá e entregou a caneca fumegante para Antonieta. Em seguida, despediu-se e também foi para o quarto. Antonieta tagarelou um pouco mais e, depois de tomar todo o chá, começou a demonstrar sinais de cansaço. Despediu-se e, contente, foi dormir. A sós com Arthur, Célia foi logo dizendo: Bom, já que o Nicolau foi dormir na casa da Yara, estamos livres para conversar. Conversar? Agora não, protestou Arthur. Estou cansado. Vou dormir. Eu quero estar bem disposto quando me encontrar com meu amigo Cláudio. Eu o conheço, Arthur, deu sequência Célia. Ficou mexido com meu irmão. Você sabe que sim. Por que pergunta? Eu conheço o Nicolau. Ele se interessou por você. Imagine, Célia. Ele namora a Yara e que, por sinal, é um encanto de pessoa. Algo me diz que as coisas vão mudar. Se depender de mim, nada vai mudar. Eu não sou do tipo que destrói relações. Não estou dizendo isso. Além do mais, amanhã à noite voltaremos para casa. Moramos em cidades diferentes. Eu não creio que vou reencontrar o seu irmão tão cedo. Não vou discutir. Foram as palavras de Célia. Também estou cansada. Vamos dormir. Mas saiba que essa conversa não acabou aqui. Amanhã vamos falar mais sobre Nicolau. Despediram-se e cada um foi para o seu quarto. Na manhã seguinte, Arthur despertou cansado. Demorara para conciliar o sono. Não tirava Nicolau do pensamento. Na cozinha, Célia percebeu seu estado, mas nada disse. Preferiu esperar para conversarem no aeroporto. Ela aproveitaria o dia para visitar mais uma vez Estelinha e Sérgio. Antonieta acordou e passou o dia curtindo os presentes que ganhara. Dirce e Alfredo foram almoçar na casa de Alberto e Rosana. Nicolau dormiu na casa de Yara, mas apenas dormiu. Não namoraram, por assim dizer. Yara já estava acostumada com a falta de intimidade entre ambos. Na cabeça dela, Nicolau não era muito afeito a coisas de sexo. Além do mais, estava mais interessado em conseguir um bom emprego em Vitória. Não botava muita fé nesse namoro. Nicolau era uma boa companhia e assim ela ia levando essa relação morna. Ele dormiu no sofá da sala. Quando despertou, Yara tinha acabado de fazer o café. Ela o serviu em uma caneca fumegante e sondou. Vai passar o dia comigo? Não vai ao cinema com Cleonice? Não mais. Cleonice conheceu um moço na festa. Não reparou que ela ficou numa mesa bem longe de todos, trocando uns amassos? É, Cleonice? Então ela esqueceu o Celso? Não sei se esqueceu, mas aposto que se divertiu. Não reparei. De fato, Nicolau não tinha reparado na irmã, ou em quem quer que fosse. Sempre que podia, seus olhos procuravam por Arthur. Ele até tentou aproximar-se da mesa em que ele estava sentado. Entretanto, Arthur mal o encarava e entabulava uma longa conversação com Angelina. Sem graça e sem jeito para abordá-lo, Nicolau pegou um drink e foi se esbaldar na pista de dança. Viu quando Arthur foi embora com Célia e teve uma vontade louca de ir com eles. Mesmo que estivesse confuso com seus sentimentos, tinha carinho e respeito por Yara. Era melhor irem para a casa dela. Era melhor dormir. Era melhor esquecer Arthur por hora.
No trajeto até a casa da tia, Célia deixou Arthur numa esquina da Barata Ribeiro, em Copacabana. Que horas você volta? Ela quis saber. É só um almoço. Lá pelas 5, eu tomo um táxi até a casa dos seus pais. A gente se despede deles e vai para o aeroporto. Combinado. Bom almoço. Obrigado. Arthur caminhou até a outra esquina e viu Cláudio encostado num poste. Assim que o viu, Cláudio abriu os braços, cumprimentaram-se com efusividade. Entraram no restaurante, pediram uma entrada e chopes. Colocaram as conversas em dia e, obviamente, mais para o fim do almoço, Arthur considerou. Sei que você acredita que seu amor não é dessa vida. Sim. Eu acho que eu estou apaixonado. Como assim? Perguntou Cláudio. Da última vez que conversamos, você estava sozinho? É o Clóvis? Não. Arthur fez um gesto engraçado com a mão. Clóvis é como um irmão, assim como você. De mais a mais, deixa eu te contar. Arthur animou-se e revelou. O Clóvis está namorando um rapaz que acabou de se separar, da esposa. Sério? Arthur fez que sim com a cabeça e contou a história para Cláudio. Não tive muita amizade com o Clóvis, mas eu fico feliz em saber que ele saiu das garras do Henrique. Eu não gosto desse rapaz. Ele é da turma daquele outro insuportável, Vicente. Sei de quem está falando. Eu não gosto dessa turminha do mal. São sarcásticos, arrogantes, prepotentes. Tratam mal as pessoas. Eu prefiro ficar longe deles. Voltemos a falar de coisas boas, convidou Cláudio. Me fale da sua paixão. Arthur suspirou e contou sobre Nicolau. Revelou ao amigo que, desde que o conhecera 2 dias atrás, estava extremamente mexido. Disse também que Nicolau tinha uma namorada, mas dera todos os indícios de que o namoro não vingaria. Espere o tempo passar, tornou Cláudio. É o que eu penso. Logo mais voltarei para São Paulo. Não sei se vou encontrar esse homem de novo. Melhor nem pensar. Eu gostei muito da namorada dele. Não sou do tipo que dá em cima de gente comprometida. Eu conheço você há anos. Eu sei que é um cara correto, gente boa. Já disse, Arthur. Deixe o tempo fazer a sua parte. Eu não consigo tirá-lo da minha cabeça. Que inferno! Cláudio sorriu. A gente pode escolher como quer ficar. Você pode entrar na aflição ou escolher a alegria, o amor. Concentre-se no amor, tanto no amor que sente por si, como esse que começa a brotar por esse rapaz. Nada é capaz de nos atrapalhar quando estamos totalmente sintonizados nesse nobre sentimento. Cláudio não percebera, mas estava sendo intuído por Gina, espírito que por ele nutria muito amor. Arthur se comoveu com as palavras, despediu-se do amigo com um peito leve, carregando nele mais amor e menos ansiedade. Infelizmente, esse seria o último encontro deles. A vida corrida os afastaria e cada um mergulharia no trabalho. Dali a algum tempo, Cláudio morreria num grave acidente de automóvel. Arthur sentiria profundamente esse desencarne. E seria necessário tomar muitos passes e estudar muito a fundo as obras de Kardec. Dona Alzira, dirigente do centro espírita que ele frequentava na capital paulista, o ajudava com palavras de conforto. Afirmava com convicção que o tempo de Cláudio no planeta era esse e que ele cumprira muito bem os propósitos de encarnação. E confirmara a Arthur que o amor de Cláudio definitivamente não era deste, mas de outro mundo. Capítulo 33. Cleonice despertou com um leve sorriso. Espreguiçou-se, olhou para o lado e viu que Eurico dormia sono solto. Ela observou o corpo dele nu, todo trabalhado no fisiculturismo. Apreciou aquele corpo e o tocou com delicadeza. Eurico era mesmo um homem forte. Ele se revirou na cama, abriu os olhos e sorriu. E aí, gata? Bom dia. Bom dia.
Eurico a beijou e sentou-se na cama. Tem café? Tenho, e tem pão de forma, manteiga e geleia. Uau! Você tem tudo isso em casa? Do jeito que trabalha, como arruma tempo para manter a casa abastecida? Tem outro? Eles riram. Cleonice bateu de leve no ombro dele. Bobo, imagina. Eu tenho uma empregada que mora em casa. Conheço a Inês desde que era adolescente. A bem da verdade, eu a roubei da minha mãe. Ela está no apartamento? Não, hoje é folga dela. Nos domingos ela sai bem cedinho. Vai à missa no mosteiro de São Bento e depois vai almoçar na casa de alguma amiga. Legal. Por que está perguntando? Porque eu quero ficar à vontade. Ele se levantou e caminhou nu pelo quarto. Cleonice observou atentamente. Que corpo, meu Deus! Pensou, mas disse: Quer que eu vá fazer o café? Não, gata, eu vou. Você fica na cama, deixa que eu me viro. Eu vou fazer o melhor café da manhã que já lhe ofereceram. Melhor que hotel de 5 estrelas. Ele caminhou até a porta do quarto, saiu nu pelo corredor e foi até a cozinha. Dali uns 40 minutos voltou de avental, carregando uma bandeja com ovos mexidos, pão saído da torradeira, suco de laranja, geleia, manteiga, um verdadeiro banquete. Comeram e se amaram de novo. Depois do banho, Eurico quis levar Cleonice até a Pedra do Sal. Ela adorou o passeio e percebeu que ele flertava com outras mulheres. A carga de sedução que ele emanava era fortíssima. E Cleonice não se importava com isso. Simpatizara com Eurico e queria apenas uma boa companhia. Quando estava com ele, facilmente esquecia-se de Celso. E eles se deram bem na cama. Eurico era carinhoso, amoroso, paciente, um homem de fino trato. E assim ela foi levando esse relacionamento que trazia um pouco de contentamento além do trabalho, que ela adorava de paixão. Nos meses seguintes, em São Paulo, tudo corria mil maravilhas. Marcílio ajudara Célia e Arthur na compra da futura loja da marca, situada na Oscar Freire, uma das ruas mais sofisticadas do país. O escritório de Alfredo e Sérgio seria responsável pela administração da reforma. Isso implicaria a visita de um funcionário que viria do Rio uma vez por semana para acompanhar a execução do projeto de reforma. Sabe quem virá vistoriar a obra? Indagou Célia a Arthur, já sabendo da resposta. Um funcionário lá do Rio. Arthur a encarou sério. Não, não pode ser. Seu irmão é praticamente o dono do negócio. Ele não vai se dar o luxo de vir a São Paulo só para... Célio cortou com graça. Bobinho. Esqueci de lhe dizer que Yara arrumou emprego em Vitória. Mudou-se faz mais de um mês. Ela achou por bem romper definitivamente com meu irmão. É? Arthur sentiu um frio na barriga. É. Já conversei com Nicolau sobre se ele se prontificaria a vistoriar a obra. Afinal, é a loja da irmã dele. Nicolau não me faria satisfeita. Você sabia de tudo. Ele a encarou de forma engraçada. Fez tudo pelas minhas costas. Confesso que fiz. Aliás, Célia consultou o relógio. O Nicolau vai chegar hoje à noite. Vem para passar o final de semana. Vai ficar hospedado lá em casa. O que eu vou dizer a ele? Indagou inseguro. Sei lá. Na hora você vai saber o que falar. Arthur passou as mãos pelos cabelos. Estava nervoso. Ai, Célia. Não sei nada do seu irmão. Nada. A única informação que eu tenho é que gosta de ficar em casa. Ele gosta de filmes de ficção científica, tipo Exterminador do Futuro, tornou Célia. Arthur fez um muxoxo. Não sou muito fã.
Nem tudo é perfeito, mas se quiser almoçar, ela fez um ar de mistério. Eu lhe conto tudo o que sei sobre o Nicolau. Vamos? Ele fez que sim com a cabeça e caminharam na direção de um agradável restaurante ali na redondeza. Capítulo 34. Nicolau veio a São Paulo e decidiu que iria pessoalmente vistoriar a obra da loja. Montou um esquema com seus funcionários e resolveu que trabalharia na capital paulista até que as obras terminassem. Lá no Rio, ele estava cercado de pessoas bem competentes. O pai e o tio, por ora, afastavam-se do trabalho. Na verdade, estava passando os negócios em definitivo para Nicolau. Sérgio, mesmo se esquecendo das coisas, preocupava-se com o estado de saúde de Estelinha e desejava ficar mais tempo ao seu lado. Alfredo sentia o peso da idade e também queria ficar mais tempo ao lado de Dirce. Assim sendo, Nicolau aos poucos foi assumindo a empresa. Já estava num ponto em que ele absorvera quase todo o trabalho do pai e do tio. Além do mais, adorava o que fazia. Trabalhava mais do que o convencional porque não gostava de ter tempo ocioso. Depois que Yara terminara com ele, não conheceu mais ninguém, porque não deixava de pensar em Arthur. Era algo estranho. Nicolau nunca se interessara por homens. Desde a adolescência, tinha namorado apenas 3 garotas, contando com Yara. Era como se tivesse entrado no automático, ou seja, namorava meninas porque ao seu redor o normal era que assim fosse. Seu pai era casado com uma mulher. Seu irmão casara-se com uma mulher. Os amigos de colégio e da faculdade também. Não havia caso na família de homem que tivesse namorado homem. Crescera ouvindo dos amigos e jamais dos pais, cabe salientar que 2 homens afetivamente juntos era algo nojento, repugnante. As novelas mostravam isso. Os programas humorísticos escrachavam com os gays, levando o público a assimilar que todo gay como afeminado e toda lésbica como um ser masculinizado. Era um tempo em que não havia leis a favor de gays e lésbicas. Estes eram tão e somente uma minoria tratada à margem da sociedade. Se um indivíduo se descobrisse gay, ele teria 3 saídas: assumir a sua orientação sexual e saber que seria execrado pela família e pela sociedade, ser expulso de casa e às vezes abraçar a prostituição para sobreviver, e a terceira e mais triste das possibilidades seria matar-se, infelizmente. Era uma saída desesperadora para aqueles que se culpavam ou se envergonhavam de sentir o que sentiam. Era um tempo também em que determinado centro espírita, não todos, por meio de dirigentes imbuídos de rígidos padrões de comportamento, alegavam que a homossexualidade indicava que o indivíduo que assim reencarnasse deveria manter-se castro por toda a vida. Havia dirigentes que afirmavam receber ensinamentos dos espíritos para que um homossexual jamais se envolvesse sexualmente com outro homem, visto que, se agisse dessa forma, fatalmente iria purgar no umbral. Ledo engano. Quem se dispuser a ler as obras básicas do Espiritismo, ou seja, os livros codificados por Allan Kardec, perceberá que essas interpretações errôneas apenas atrapalham aqueles que necessitam de acolhimento e atenção. O alicerce da doutrina espírita são os ensinamentos de Jesus. Ora, o Mestre era amigo de todas as pessoas, sem a discriminar. Jesus fora amigo dos mendigos, de gente rica e de gente pobre. Tinha em uma prostituta uma grande amiga. Pregava o amor indiscutivelmente. Daí que o Espiritismo repudia qualquer tipo de discriminação ou preconceito.
seja em relação à cor da pele, posição social, econômica, nacionalidade, deficiência física ou intelectual e orientação sexual. A real doutrina espírita abraça e acolhe toda e qualquer pessoa. Alguns centros espíritas ainda insistem em bater na tecla do preconceito. Faz parte da evolução do planeta. Afinal, vale lembrar que um centro é dirigido por um encarnado. Como ainda vivemos numa transição entre um mundo de provas e expiações e um mundo de regeneração, é aceitável que haja confusão na cabeça de determinados grupos de pessoas. E para finalizar o assunto, convidamos você a ler o Livro dos Espíritos, em especial as perguntas 200, 201 e 202. Reproduzimos aqui o comentário de Kardec acerca dessas 3 questões. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece a oportunidade de adquirir novas experiências. Aquele que encarnasse sempre como homem, por exemplo, apenas saberia o que os homens sabem. A sorte do Nicolau, assim como de Arthur, é que ambos frequentavam centros espíritas que não discriminavam quem quer que fosse. No Rio de Janeiro, Rosana afirmava com frequência que seu centro era um ambiente para todas as pessoas. Em São Paulo, Dona Alzira, a dirigente do centro espírita que Arthur frequentava, era categórica em afirmar que devemos nos amar incondicionalmente e, por essa razão, respeitar o próximo, seja ele ou ela quem for. Antes de vir a São Paulo, portanto, Nicolau procurou Rosana para uma conversa acerca dos seus sentimentos. O que sente é natural, é mesmo. Não vou purgar no umbral pelo fato de me relacionar com outro homem? Acredita nisso? Não, mas... Ela o cortou com amabilidade na voz. Mas não gosto de mas. Como conjunção adversativa, ela estabelece uma relação de oposição entre palavras, ou seja, gera dúvida. Como sempre, acato o que os mentores da casa me transmitem. Aprendi com um deles que, na dúvida, diga não. Isso posto, eu lhe pergunto, tem dúvida do que sente? Ou de como se sente? Dúvida do que eu sinto? Não. O que me atormenta de vez em quando é saber que a minha orientação sexual me coloca numa posição assim ou assado na sociedade. E você tem algo a dever à sociedade? Ela paga suas contas? Sente suas angústias, seus medos e frustrações? Ele fez que não com a cabeça e Rosana prosseguiu. Portanto, se não tem dúvida do que sente, siga em frente. Ame indiscriminadamente. Nicolau voou a São Paulo, mais seguro em relação a si e acerca do sentimento que nutria por Arthur. A bem da verdade, gostara dele logo que o conhecera. Ele tivera a impressão de que já tinha se visto antes. Arthur lhe era familiar, e esse pensamento deixava Nicolau maluco. Como posso tê-lo conhecido se sempre viveu em outra cidade? Perguntava-se mentalmente. Assim que saiu do aeroporto, tomou um táxi com destino ao apartamento de Célia. Lá chegando, foi recebido calorosamente pela irmã. Conversaram sobre um monte de coisas até que Célia quis saber. Agora que está solteiro, sente-se livre para amar de verdade? Sim. Antes de vir, tive uma conversa com Rosana. Ela me acalmou. Confesso que conversar com ela me trouxe calma. Também gosto dela. Alberto foi abençoado pelos céus por ter uma companheira assim, tão amiga, compreensiva, de boa cabeça. Resumindo, Rosana é um amor de pessoa. Um espírito, digamos, mais evoluído do que a gente. Pode crer, maninha.
concordou Nicolau. Vai se declarar ao Arthur? Ele sentiu um friozinho no estômago. Acho que sim. Vou chamá-lo para jantarmos fora. Tem alguma indicação? Marque com ele no Spazio Pirandello, um charmoso restaurante da Rua Augusta, na área mais próxima do centro da cidade. É um restaurante frequentado por artistas, gente descolada. Lá vocês vão se sentir bem à vontade. Além do mais, como Arthur gosta de filmes clássicos, os pratos levam nomes de artistas como Marilyn Monroe, James Dean. Ele vai gostar. Célia anotou o endereço no bloquinho e o entregou ao irmão. Aqui está. Obrigado pela dica. Bom, ele pigarreou. Tem certeza de que Arthur também se ligou em mim? Ela riu à beça. Desde que o viu pela primeira vez. Nicolau sentiu alívio. Depois de muita conversa, ele encarou Célia e sondou. E você? Eu o quê? Nunca vi namorando ninguém. O trabalho me toma tempo demais. Como sabe, quando a loja ficar pronta, eu e Arthur vamos dividir as tarefas. Eu vou assumir toda a gestão da fábrica e ele vai administrar a loja. Portanto, entendo que tenha muito trabalho pela frente. Poderá contratar assistentes, rodear-se de bons profissionais. Eu lhe digo isso por experiência própria. Assim que papai e tio Sérgio saíram da empresa, eu assumi tudo sozinho. Era um tempo em que estava refletindo sobre o namoro com Yara e sobre os meus reais desejos. Agora que decidi permanecer mais tempo em São Paulo, acerquei-me de bons profissionais. Não tenho do que reclamar. Pode ser que eu siga esse caminho, o da contratação de gente experiente. Pois tente. Tenho certeza de que vai se surpreender com a qualidade de boa mão de obra no mercado. Você tem razão. Nicolau voltou à questão. Nada de flerte? Nem um caso? Nada? Nada. Célia? Ele a encarou sério. Nem uma moça? Ela corou por alguns instantes, depois confidenciou. Conversei com a tia Estelinha e vó Angelina a respeito. Diferentemente de você, nunca me incomodou o fato de ser lésbica. Sou uma mulher como qualquer outra, apenas o meu desejo sexual é diferente de outros tantos que existem por aí. Ocorre que até o momento não encontrei ninguém que me tenha despertado interesse. Você vai de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Não sai, não frequenta um bar, nada. Como acha que vai encontrar alguém? Encontrando, ela disse rindo. Posso esbarrar em alguém na banca de jornal, no supermercado, na fila da farmácia, até no trânsito. De uma coisa você pode ter certeza. Eu estou aberta para um relacionamento amoroso. Portanto, quando tiver que acontecer, vai acontecer. Simples assim. Você está coberta de razão, devo admitir. Nicolau tomou a iniciativa e ligou para Arthur. Combinaram de se encontrar no Spazio Pirandello. Nicolau chegou primeiro, pouco antes do horário marcado. Estava um tanto ansioso. Embora o restaurante estivesse praticamente lotado e sempre estava, conseguiu uma mesa discreta, próxima de um corredor pelo qual dificilmente alguém passava. Pediu um drink e acendeu um cigarro. Arthur chegou no horário marcado. Cumprimentaram-se com um abraço afetuoso. Vai beber o quê? Quis saber Nicolau. O mesmo que você. Não sabe o que eu pedi? Arthur deu de ombros. Você tem bom gosto, vou beber o mesmo que você. Nicolau gostou da resposta. E conversaram a noite toda entre bifes e massas, com nomes de artistas que são referenciados até hoje. Ambos foram sinceros no sentimento verdadeiro que nutria um pelo outro. Já era madrugada quando deixaram o restaurante com destino à casa de Arthur. Depois dessa noite, os dois não se desgrudaram mais. Aos poucos, Nicolau montou a filial do escritório de engenharia
num sobradinho charmoso que ficava a 2 quarteirões de distância da loja de Arthur e Célia, na Melo Alves. Dali a 3 anos, ele se mudaria definitivamente para São Paulo. Comprou um apartamento antigo e espaçoso num prédio charmoso, pertinho de onde Célia morava. Arthur alugou seu apartamento e mudou-se para viver ao lado de Nicolau. É sabido que, quando o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu o direito de união estável por casais homoafetivos, ou seja, alterou o entendimento do Código Civil de que uma família formada apenas por um homem e uma mulher, Nicolau e Arthur se casaram. Fizeram uma celebração com poucos convidados, apenas familiares e alguns amigos. Dirce, Alfredo e os pais de Arthur, assim como Estelinha, Sérgio e Angelina, não estavam mais vivos quando o evento aconteceu. Mas quem disse que não tiveram a chance de assistir à linda cerimônia do outro lado da vida? Apostamos que sim. E afirmamos que a união de ambos apenas ratifica que o amor é maior que tudo. O amor sempre vence. Capítulo 35. Depois que se aposentou do escritório de engenharia, Sérgio só vivia para a esposa. Embora tivesse episódios de esquecimento, estava preocupadíssimo com a saúde de Estelinha. Ela sofrera uma piora e pouco saía da cama. Angelina, 20 anos mais velha, era quem mantinha a rotina da casa. Extremamente ativa, cuidava de tudo e ainda dedicava tempo para trabalhar voluntariamente no centro espírita presidido por Rosana. O trabalho espiritual a enchia de prazer e muita satisfação. Aos poucos, Angelina foi abraçando outras atividades do centro e tornou-se, por exemplo, a responsável pelo curso básico do Espiritismo. Ela tinha uma didática invejável e transmitia a doutrina de Kardec com extrema facilidade. No começo, o curso era aberto para 10 pessoas. Um ano depois, havia 3 turmas com 50 alunos cada. Ela ministrava o curso às segundas, quartas e sextas. De vez em quando, tentava levar Estelinha para tomar um passe, reequilibrar as energias do corpo emocional e espiritual. Era muito difícil tirá-la de casa. Assim sendo, Rosana ia até a casa deles e fazia sessões de cromoterapia em Estelinha. Sérgio, que vinha de uma educação religiosa batista, passou a frequentar os cultos semanais e diariamente lia os textos de Charles Spurgeon, em voz alta. A fé lhe dava forças para reequilibrar o seu emocional e auxiliar a esposa enferma a enfrentar melhor o dia a dia. Marcílio também tentava alegrar a mãe. Nos fins de semana, quando não tinha aulas para dar ou encontros para mediar, ele e Dalila visitavam Estelinha. Levavam as crianças. Corina e Lucas adoravam ir à casa da vovó. A bisa Angelina, como carinhosamente a chamavam, esperava-os com bolos, doces, chocolates e sorvetes. Angelina interagia muito bem com as crianças. Houve um dia que, fuçando nos armários, encontrou o banco imobiliário, presente que Marcílio ganhara quando completara 7 anos. Quando Lucas completou 7 anos, ele pediu que a sua festinha fosse feita no apartamento da avó. Marcílio e Dalila concordaram e ele vibrou de felicidade. Estelinha até que animou-se. Passou a tarde interagindo com o filho, a nora e os netos. Só voltou para o quarto depois que cantaram os parabéns. Gostava muito de Lucas, mas tinha afeição especial por Corina. Ela era simpática, inteligente e falante. Conversava como adulta. Era excelente aluna, adorava biologia e enchia Estelinha de orgulho. Além do mais, herdara da avó e do pai gosto por álbuns de figurinhas.
Corina adorava preencher, assim como Estelinha, todo tipo de álbuns, desde flora e fauna, passando por personagens históricos e artistas de cinema. Depois que Estelinha se retirou, Corina ficou brincando com um pacote de figurinhas que ganhara da avó. Angelina cortou o bolo e, na sequência, presenteou Lucas com uma versão moderna do mesmo jogo e entregou o jogo antigo ao verdadeiro dono, Marcílio. A atitude de Angelina o levou às lágrimas. Pensei que tivessem jogado fora, ele disse emocionado. Imagina, tornou ela. Não sou acumuladora, eu não gosto de guardar muitas coisas do passado. Mas me lembro que quando você abriu o tabuleiro desse jogo pela primeira vez, aliás, foi comprando esse jogo que a sua mãe conheceu seu pai. Verdade. A mente de Marcílio voou longe. Foi a primeira vez que eu vi o Sérgio. Nunca poderia imaginar que aquele homem se tornaria meu paizão. Sérgio escutou o fim da conversa, emocionou-se com o relato. Pigarreou para disfarçar a emoção e comentou. Pena que não temos mais a bola que lhe dei de presente. Eu a destruí em poucos meses, não lembra? Sérgio fez que não com a cabeça. Poxa, pai, eu descia todos os dias para jogar pelada com os amigos. É mesmo? Sérgio esqueceu-se do que conversavam. Do que é que estávamos falando? Marcílio sorriu paciente, em vez de chamar a atenção, emendou. De quando ainda dava para nadar na praia do Flamengo. Marcílio disse em forma saudosa. Verdade, concordou Sérgio. Angelina juntou. Felisberto adorava jogar banco imobiliário com você. Sinto tanta falta dele, muitas. Marcílio foi tomado de uma emoção sem igual. Angelina percebeu uma leve modificação positiva no ambiente e sentiu a presença do espírito do marido. Acompanhado por Magda, Felisberto matava a saudade da família. Comovera-se ao ver Angelina, Sérgio e Marcílio. No entanto, estava ali porque Estelinha piorava a cada dia. Logo em seguida, ele e Magda deixaram a sala e estavam no quarto dela. O que eu poderia fazer para ajudar Estelinha a sair dessa depressão? Indagou Felisberto. Não se trata de depressão tão e somente, Magda observou. Estelinha está doente do corpo. Não vai demorar muito quando ela for ao médico e descobrir um câncer em estado avançado. Prepare-se, porque logo ela estará aqui conosco. Fico feliz de que vou poder estar ao lado da minha amada filha. Contudo, me dói saber que ela vai desencarnar sem ter se perdoado e perdoado o Décio. Eu inspirei Angelina a conversar com ela sobre o perdão. Por que não a tiramos do corpo para conversar? Não surtirá efeito? Infelizmente não, Felisberto. Estelinha fechou-se numa concha. Neste momento ela não teria condições de nos ver, tampouco conversar. Espero que as palavras de Angelina a tenham encorajado a olhar para dentro de si e tentar se libertar desse peso angustiante que é a falta de perdão. Onde houver mágoa, não há perdão. Isso mesmo, Felisberto. Um dia, quem sabe, Estelinha vai perceber que o perdão renova o espírito e o ajuda a trilhar o verdadeiro caminho que a conduz à felicidade. Estelinha adormeceu e das mãos de Magda e Felisberto saíram faíscas num tom violeta que energizara a sua região cardíaca. Felisberto aproximou-se de Estelinha e a beijou na testa. Em seguida, ele e Magda foram embora, deixando um rastro de luz e de energia revigorante no ambiente. Na manhã seguinte, Estelinha acordou mais bem disposta, fez a higiene e saiu do quarto. A empregada já havia chegado e limpava a sala. Ela cumprimentou e seguiu até a copa. Angelina fizera o café e terminava de pôr a mesa. Alegrou-se quando a viu. Bom dia! Bom dia, tia. Onde está o Sérgio?
Desceu para comprar o jornal. Essa mania de comprar jornal, não seria mais fácil assinar um periódico? É uma maneira dele sair um pouco de casa, e a leitura faz bem para a cabeça dele. Tem razão. Você se retirou cedo. As crianças reclamaram sua falta. Estava muito cansada. Dormiu bem? Muito bem. Acordei me sentindo revigorada. Angelina pensou no marido e mentalmente o agradeceu por ali ter passado na noite anterior. Tinha certeza de que Felisberto energizara a filha. Ela serviu Estelinha com uma xícara de café com leite e cortou um pãozinho ao meio. Passou manteiga e o entregou a Estelinha. Ela aceitou e comeu com vagar. Angelina aproveitou que ela estava bem disposta e comentou: o tema da sessão mediúnica de hoje será o perdão. Faz uma semana que eu e Rosana lemos o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo e discutimos alguns pontos que levaremos à reflexão. Não sei se ainda consigo praticar o perdão, tia. É claro que consegue. De mais a mais, troquemos o não consigo por não quero. É isso mesmo que deseja? Não quer perdoar? Não se trata disso. Então se trata de quê? Não sei ao certo. Confesso que eu não sinto mais raiva do Décio. Isso é verdade. Se não sente raiva, por que a dificuldade em perdoá-lo? Estelinha nada disse e mastigou um pedaço de pão com manteiga. Sabia que onde há mágoa, não há espaço para o perdão? Ela captava o que Magda lhe transmitia. Estelinha refletiu por alguns instantes. Angelina foi até o escritório e voltou com o Evangelho debaixo do braço. Abriu no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e folheou até a página em que constava o item 15 das instruções dos Espíritos, intitulado O Perdão das Ofensas. Leu um trecho que considerou significativo. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe vem a calhar, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que lhe será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele analisa o coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém lhe impõe por meio de vãs palavras e das aparências. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não se esqueça de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Estelinha deixou uma lágrima escapulir pelo canto do olho. A partir daquele dia, esforçou-se para ir ao centro espírita, pelo menos uma vez por semana. Tomava passe, participava das leituras edificantes sobre temas que a levavam a uma profunda reflexão da vida e de si mesma. Angelina e Sérgio alegraram-se com essa atitude mais positiva, e assim seguiram o tempo de vida que ainda lhes restava. Infelizmente, a família seria abatida por momentos de profunda tristeza. Logo depois da morte de Alfredo, foi a vez de Estelinha sucumbir à doença. Marcílio e Sérgio estavam ao seu lado quando ela partiu para as terras altas. Seu desencarne ocorreu de forma parecida com a de Décio. Além do filho e do marido, Dirce e Rosana também ali estavam. Do lado espiritual estavam Felisberto e Magda, que substituíram Corina e Deodato na época já reencarnados.
Décio preferiu não comparecer. Aguardaria Estelinha recompor-se no mundo espiritual para só depois tentar uma reaproximação. Aguarde, a história continua.